CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Está desligado. Então, bom dia a todos. Desculpem, eu estava desligado o meu telefone, o erro foi meu. Estamos retornando aos nossos estudos com as obras de Leon Denis. Estamos terminando o livro No Invisível e, quando terminar, daremos continuidade com o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Estamos no capítulo 26, a mediunidade gloriosa. Vou pegar aqui do parágrafo que na edição CELD está na página 429. Como se vê em todos os domínios, embora nós tenhamos parado alguns parágrafos antes, tá? Nós reiniciaremos daqui. A Dilane vai ler o Evangelho, nós vamos fazer a prece e começar os estudos. Capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 8. Acho que fui uma rainha mesmo. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até ao túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e a das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em todas as suas perfeitas práticas, e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao reino dos céus. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca do bem terreno, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles
que não ganharam o reino dos céus. E ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo e o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Querido Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita. E hoje, a obras doutrinárias do nosso irmão Leon Denis. Permita que ele nos inspire de onde ele estiver e nos ajude no entendimento do assunto a ser estudado. Que seja em nome de Leon Denis, que seja em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, em nome do nosso amor, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos aqui para a página 429, para a gente pegar o assunto fechado aqui. Embora faltasse só um parágrafo, a gente parou aqui, né? Conhecemos suas sessões, não é? Senão vai ficar sem continuidade. Mas são exemplos. Mas tudo bem, então vamos para lá onde nós paramos. Na página 427. Foi aí que a gente parou. Parou aqui, página 427. Aqui, não foi? Ó, aqui em cima. Sim, senhor. Conhecemos suas sessões de espiritismo em Jersey, com a senhora de Girardin e Augusto Vaccari, descritas por este em suas migalhas da história. Os versos que endereçavam ao espírito Molière e aqueles terrivelmente irônicos que a sombra do sepulcro lhe ditava através dos pés de uma mesa. Lembram quando a gente estudou lá atrás que Vitor Hugo fez uma pergunta ao espírito através da mesa? Ele respondeu, deu uma resposta meio mal criada e assinou a sombra do sepulcro. E Vitor Hugo ficou danado da vida, levantou e foi embora. A gente estudou aqui na semana passada. Então ele está se referindo ainda à pesquisa com a senhora de Girardin e Augusto Vaccari. Sem dúvida, com relação aos homens de gênio, repele esse erro de todos os tempos de querer dar ao cérebro humano auxiliares exteriores. Uma tal opinião choca seu orgulho, porém ele se contradirá a si mesmo em muitos casos. Não foi ele quem escreveu. Os mortos são vivos que se misturam aos nossos combates, e nós sentimos passar suas flechas invisíveis. Então esse espírito, né, que respondia às vezes como sombra do sepulcro, e olha que resposta que ele deu sobre os mortos. Os mortos, é uma verdade, né? Os mortos são vivos, que se misturam aos nossos combates. Quer dizer, se mistura na nossa vida, no dia a dia. Uma multidão de invisíveis nos cercam. E nós sentimos passar suas flechas invisíveis. A gente sente, né? A Rosana veio falar comigo aqui agora, ainda agora. Ela sentiu uma flechada. Aí ela me perguntou: o que foi isso? Eu não sei, o que foi isso? Isso já tem o quê? Umas 3 semanas atrás, né? Pode ter sido. Certamente foi o mundo invisível. A Rosana tem uma mediunidade, é dotada de uma sensibilidade aguçada, de bastante sensibilidade, e se sentiu mal. Tivemos problemas da chuva, aquele temporal imenso, ficamos aqui até tarde,
conversamos. Pode ter sido a vibração de alguém? Pode ter sido em função de toda aquele problema do temporal, não pôde ter ido para casa, ficou aqui, pode ter sido algo físico? Pode, depois descansou, passou. Pode ter sido espiritual? Pode. Se foi espiritual, é uma dessas flechadas que ele está dizendo aqui. Não é que a gente dê bobeira, a gente sente. Se você sair daqui e for ali no boteco da esquina ali do seu José do Caroço e tá cheio de bebum lá, você vai sentir, vai ou não vai? Tá lá aquela barraquinha ali para a rua, você não precisa entrar no boteco dele, você vai na barraquinha, você vê uns 3 ou 4 pinguços ali, você vai sentir a vibração deles, dos espíritos que estão ali, vai ou não vai? Ainda mais você, quer fazer um teste? Vai lá agora, no seu José do Caroço, você vai sentir. Então, porque os espíritos estão por toda parte. E a gente sente, é uma sociedade que se imiscui. No Evangelho, me presta o Evangelho, por favor, Dilane. Aqui no Evangelho, quando ele fala do Espiritismo, é no capítulo, acho que é o capítulo 2, aqui, item, deixa eu ver se é aqui. Não, é no capítulo 1, não é o capítulo 2. Capítulo 1, item 5. Olha a definição desse item 5. Aqui a gente passa a ler muito rápido, não percebe as coisas. Olha o que Kardec diz aqui. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Nós aqui estamos estudando isso, o Espiritismo, o Leon Denis está falando exatamente sobre isso. A natureza dos espíritos, com as provas que a gente viu através das experiências que ele já relatou lá atrás, e a doutrina espírita é farta nessas experiências, a existência do mundo espiritual. Isso é um fato para a gente. Através das várias experiências mediúnicas, é um fato. E a sua relação conosco. Então, o Espiritismo estuda a existência do mundo espiritual e a relação do mundo espiritual com o mundo encarnado. Como Leon Denis diz, como flechas a gente vai sentindo. Não é interessante essa definição? Está aqui, logo no capítulo 1. Meu reino não é deste mundo, item 5, quando ele fala sobre o Espiritismo. Ele fala um pouquinho mais ainda interessante aqui. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes da natureza. Fala. A gente tem que pagar o exame lá, senhor. Viva e incessante da natureza. É o que ele está falando aqui. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes da natureza. Então, são as flechas que a gente sente. Não precisa você estar desatento, você sente. Como você sente a chuva cair. Você sente. Nem tem sempre, eu dei uma bobeira no meu pensamento, Não, você percebe. Quem tem sensibilidade percebe. Aí a oração, o autopasse, isso tudo alivia essas dores. Né? A gente está sempre atento, estando vigilante, mesmo assim a gente sente. Tá? Aí Leon Denis está falando isso, com outras palavras, ele diz aqui, Leon Denis não, o espírito, né? Lamourier, os mortos são vivos que se misturam aos nossos combates e nós sentimos passar suas flechas invisíveis. Combate são as nossas relações, é o dia a dia, eles participam. O espírito para e fica assim às vezes, Vocês dois estão conversando, aí você fala, o que
Tem espírito que fez isso. Aí ele tem a opinião dele. Aí ele chega para você e diz assim, não, é assim, isso. Aí você vai, muitas vezes, repete o que o espírito soprou na sua cabeça. Eles participam. Por isso, a atenção, a recomendação do vigiar e orar de Jesus Cristo. Sobre o túmulo de Emily de Pruton, ele pronunciava essas palavras que ficaram célebres: os mortos são os invisíveis, mas não são os ausentes. Olha, eu escuto de vez em quando aqui alguns palestrantes falarem sobre isso. Os mortos são invisíveis, mas não são ausentes. É como um barco. Uma vez eu li no jornal, uma reportagem de jornal sobre a morte, tinha alguém escrevendo. Diz que o barco sai do porto, ou sai ali da areia. Vamos pegar na areia da praia ali, né? Que nem todo mundo foi num porto, né? O barco sai, vamos imaginar um barquinho à vela. Ele sai, ele vai. Vai ficando pequenininho, né? Depois ele some. A gente não vê, não é? Não significa que ele não esteja lá. Ele está lá. A gente que não vê. Assim são os espíritos. Não significam que eles não estão aqui. A gente que não vê. Sobre a poltrona dos antepassados que se via na sala de jantar de Hauteville House, ele havia inscrito essas expressivas palavras: absentes additio, expressão latina que significa os ausentes participam. Não seria uma evocação constante daqueles que ele amara? Todas as suas obras estão entremeadas de soberbas invocações, as vozes da sombra, as vozes do abismo, as vozes do espaço, etc. Certamente não pretendemos que Hugo é Vitor Hugo, fosse médium no sentido estreito da palavra, como são numerosas pessoas aptas a obter fenômenos de pouco valor. Esse poderoso espírito não podia ser reduzido ao papel secundário de intérprete dos pensamentos de outrem. Queremos dizer que o além espalhava sobre ele suas irradiações e suas harmonias. Elas fecundavam seu gênio, alargavam até o infinito o horizonte do seu pensamento. Quer dizer, Leon Denis, o nosso querido Vitor Hugo sendo envolvido por esses espíritos, tá? Por esse espírito. Depois que ele desencarnou, ele deve ter conhecido quem era a sombra do sepulcro. Tudo bem até aí? Henry Heine, tem até uma mensagem desse espírito aqui no Evangelho. Henry Heine. Essa colaboração do invisível se traduz de uma maneira sensível. Eis o que ele dizia no prefácio da sua tragédia de William Radcliffe. Escrevi William Radcliffe. Em Berlim, sob as tilhas, por ocasião dos últimos dias de 1821, enquanto o sol clareava com seus raios bastante tristes, os tetos cobertos de neve de árvores despojadas de suas folhas. Escrevia sem interrupção e sem fazer emendas. Enquanto escrevia, parecia-me que eu ouvia acima da minha cabeça como um ruído de bater de asas. Quando contei esse fato aos meus amigos, jovens poetas berlinenses, eles se olharam de uma forma singular e me declararam unanimemente que nunca havia notado nada de semelhante ao escrever. Então ele está falando aqui desses médiuns, né, que escrevem e não sabe que pensa que é da cabeça dele, envolvido por esses espíritos, como Vitor Hugo era envolvido. O que já há de mais notável que essa tragédia inteiramente espírita,
O desenrolar da ação do seu desfecho atesta a influência recíproca do mundo terrestre e do mundo dos espíritos. É a influência do mundo dos espíritos nele. Ele foi escrevendo, como a gente disse aqui, o espírito, vocês duas estão conversando, o espírito está olhando, vai na cabeça de uma, vai na cabeça da outra, e ele dá a sua ideia. Uma vez, eu já disse aqui, numa mesa mediúnica, o espírito estava lá numa família, lá no meio do seio de uma família, e o trabalho foi atendido, botaram lá o nome para ser atendido, foi atendido. E perguntado ao espírito o que ele estava fazendo lá, por que ele estava lá, se ele tinha raiva daquelas pessoas, se ele gostava daquelas pessoas, por que ele estava lá e como ele foi para lá. Ele disse, não tem nada contra eles não, eu estava na rua, aí passei na porta, eu vi que eles estavam discutindo, e estavam discutindo sobre política, eu gosto muito de política, comecei a ouvir. Aí me simpatizei por um dos antagonistas ali da discussão, ele estava perdendo no embate, eu resolvi dar uma forcinha para ele. Entrou. E depois o assunto foi ser resolvido no centro espírita. Médio, né, distraído, discutindo que não devia, o espírito entrou. Aí você fala muitas vezes aquilo que não é teu, é da tua cabeça, ela vem na sua cabeça. Muita coisa brota, muita coisa vem. Por isso, nessa edição do CELD, essa tradução do CELD, ela é muito boa. Quando aquela pergunta, influenciam os espíritos em nossas vidas? Ele responde, frequentemente são eles que vos dirigem. Frequentemente, porque tem pensamento que brota da nossa cabeça, tem pensamento que vem à nossa cabeça. Na tradução da FEB, é ordinária. Influenciam os espíritos em vossas vidas? Sim, de ordinário são eles que vos dirigem. Quer dizer, de ordinário significa sempre. Mas na verdade eu também penso, nós também pensamos. Tem hora que somos nós, tem hora que são eles. Entendeu? Aí terminando aqui, muitos autores célebres têm sido médiuns sem o saber. Outros têm consciência disso. Paul Adams, um dos mais fecundos escritores do nosso tempo, confessou sem reticências: fui um poderoso médium escrevente. A força que me inspirava tinha um tal poder físico que obrigava o lápis livre a subir o declive do papel, inclinado pela minha mão, apesar das leis da gravidade. Essa força via não somente no passado que eu ignorava, mas possuía a presciência do futuro. Suas predições eram surpreendentes pela sua realização, visto que nada podia me fazer prevê-las. Olha aí. Ele aqui, ele sabia. Muitos não sabem. Você sabe, tem aquela música do Almir Sater, né? Ando devagar, porque já tive pressa. Vocês conhecem a música, não vou cantar a música aqui. Ele disse que ele escreveu aquilo num papel, num guardanapo. Aí ele diz assim, isso foi mediúnico, não fui eu que escrevi. Em 3 minutos ele escreveu aquilo ali. É uma música bonita, né? Uma letra bonita. Então são médiuns que são inspirados. Ele disse que foi mediúnico, foi psicografia. Mas e as outras que não foi psicográfica, mas foi a intuição, a inspiração, que o espírito envolveu? Né? Quantos? Nem todos possuem essa franqueza. A franqueza que esse autor disse, não, eu peguei o lápis foi escrito. Muitos dizem assim, fui eu que escrevi. Eu fiz uma coisa esses dias, numa conversação, que eu achei tão legal. Eu falei assim, pô, mas que ideia genial. Mas eu não disse assim, que ideia genial que eu tive. Eu não disse isso. Eu disse assim, que ideia genial, que boa ideia. Isso não fui eu fui inspirado. E eu fiquei admirado com aquilo, porque eu estava prestando atenção, numa conversa eu não sabia o que dizer, como chegar ao assunto que eu queria abordar, e veio uma ideia que deu certo. E eu fiquei feliz por isso. Naquele momento eu estava prestando atenção, eu vi que aquela ideia não era minha.
Mas quantas vezes a gente não presta atenção e a ideia não é nossa? Quantas vezes? Nem todos possuem essa franqueza de dizer, não, isso não foi meu, né? E preferem acreditar nos seus méritos pessoais. Porém, em geral, os grandes gênios reconhecem de boa vontade que são dirigidos por inteligências superiores. Encontramos em numerosos escritores do nosso tempo essa espécie de obsessão do invisível. Hoffman, Bulle, Berry e etc. a conheceram e experimentaram em algumas de suas obras. Eles participaram em diversos graus dessa comunhão das almas, de onde sai desvendado o mistério imenso da vida e do espaço. Olha aí, são os espíritos imiscuídos em nossas vidas. Alguma pergunta? Então nós estamos no capítulo da mediunidade gloriosa. Então são letras bonitas e que são poesias bonitas, músicas bonitas, que eles são inspirados. E muitos dizem, sim, não fui eu. Outros acham, né, que bom que eu sou. Então, para a gente não ter o orgulho, a vaidade, a gente tem que ter humildade. Não sou eu que escrevi. Se a gente quiser continuar tendo o apoio deles. Uma vez eu escrevi uma frase na escola, e eu não botei o nome, ó, todo mundo botava. Pediram lá no colégio, estudava lá no Colégio Brigadeiro Newton Braga, lá na Ilha do Governador. Era um colégio grande, eram muitos alunos, muitos, eu não me lembro não, mas eram muitos, né? Muitos alunos, centenas de alunos. Aí toda semana, por um mês, se repetia uma frase. Tinha uma frase lá, o aluno 01 lá da escola, da turma mais antiga, ia lá e falava. Aí pediram para fazer uma frase, acho que era a Semana da Aviação, no Santos Dumont, uma frase sobre Santos Dumont. Eu fui e escrevi uma frase. Escrevi, não botei meu nome. Escrevi. Para minha surpresa, a garota sobe lá e... Sim, a frase que eu escrevi. Aí eu falei com o colega, foi o que eu escrevi ali. Você nada, não foi você não. Ninguém acreditou. Eu falei, mas fui eu que escrevi. Cadê teu nome? Eu falei, não botei nome. Quer dizer, não fui eu que escrevi, né? Eu tinha uns 13, 14, 15 anos. Né? Falei assim, pô, legal, não fui eu. Vem na nossa cabeça, a gente escreve, né? E alguém usa você para poder escrever. Vamos lá, então. Vamos entrar em um outro conjunto aqui de pensamentos. Como se vê em todos os domínios da arte e do pensamento, os céus vivificam a terra. Os grandes músicos, os príncipes da harmonia, parecem ter estado mais diretamente ainda sob a influência da mediunidade, não apenas a precocidade de alguns. De Mozart, por exemplo, atesta o princípio das reencarnações, mas há também na vida dos compositores célebres fenômenos absolutamente mediúnicos que seria muito longo relatar aqui. Sua história é conhecida. Vimos mais acima que Mozart e Beethoven testemunharam influências extraterrenas que inspiraram seu gênio. Poderíamos dizer o mesmo de Haydn, Gluck. Chopin tinha visões que às vezes o aterravam. Suas mais belas composições, sua marcha fúnebre, seus noturnos, foram escritos numa escuridão completa. Toda a obra de Wagner repousa sobre o fundo de espiritualidade, isto é, expresso tão bela em letras do tal quanto em todas as suas próprias músicas. Todo médium inspirado, né? Todos médiuns inspirados. Os homens ilustres têm sido, em sua maioria, médiuns audientes. Foi ao despertar, na maioria... Nixon, por favor, pega aqui com a Adilane. Vou dar ele. Os homens ilustres têm sido, em sua maioria, médiuns audientes. Foi ao despertar da maioria das vezes que compuseram suas obras. Dante chamava a manhã de hora divina, porque é nela que se expressam as inspirações da noite. Haveria belas coisas a dizer sobre as revelações noturnas feitas ao gênio.
Os antigos conheciam o mistério dessa iniciação. Eles diziam: o dia dos homens, à noite, pertence aos deuses. Durante o sono, as almas superiores retornam para as esferas sublimes, mergulham nas irradiações do pensamento divino, num oceano de sonoridade e de vibrações harmoniosas. Aí descobre os princípios e as causas da sinfonia eterna. Francisco de Assis e Nicolau Tolentino foram mergulhados no êxtase por terem ouvido o eco longínquo, algumas notas perdidas dos concertos celestes, isso é, da orquestra infinita dos mundos. Olha só, esse pedaço, ele está dizendo que as almas elevadas, durante o sono, elas vão a esses mundos elevados. Mas nós também vamos, nós sempre vamos para o mundo espiritual. Daí a gente precisa ter calma para quando a gente vai resolver alguns problemas. Por exemplo, um problema material. Vou mudar, vou comprar uma casa. Vou vender a minha casa. É uma coisa importante na nossa vida. Você vender um imóvel que você tem, você só tem esse imóvel, você vai comprar. Espera, dorme, pensa, pede inspiração, pede ajuda para você tomar a decisão. Muitas decisões devem ser tomadas depois de uma noite de sono, depois de 2 noites de sono. Muitas coisas se concretizam no mundo espiritual, coisas materiais mesmo, que a gente precisa realizar, se concretizam aqui, se concretizam no mundo espiritual. Lá a gente traça os planos, depois a gente materializa aqui. Essa casa mesmo, em termos espirituais, ela já está implantada no mundo espiritual. Nós estamos implantando aqui, materializando o pensamento deles. Mas quando a gente deseja alguma coisa, a gente pede ajuda, não tem problema pedir ajuda dos espíritos, mesmo para a vida material. Os espíritos não querem que a gente se prejudique. Quem ama a gente não quer que a gente bata com o carro, não quer que a gente tenha problemas desnecessários. A gente pode pedir e eles vão nos ajudar. Vai pedir o casamento? Vai? Eu vou dar um segredo para vocês. Já pediu, né, Paulinha? Já está em pedido de casamento, para que pedir de novo? Não, tem que botar contra a parede. Quem que é? Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? Mas olha só, o que acontece? Vou ensinar uma coisa para vocês. Só tem mulher aí sentada aqui, né? Santo Antônio recebe um monte de pedido. Tudo quanto é mulher pede Santo Antônio para casar. Quem quer casar, né? Mas Santo Inácio, por exemplo, nem lembram dele. Nem lembram dele. Ele está vazio de pedido. Diz um outro santo aí que ninguém pede, um santo aí. Todo dia tem um santo, né? Santo Expedito. Mas Santo Expedito também está cheio de pedido. Então, peça um outro santo aí, ó. Um outro santo desconhecido. Como é que aquele santo que é bem preto, bem São Gabriel, como é que é? Tem São Bento é um santo. Quem que pede para São Bento para casar? Ó, tô dando um caminho, hein? Então vamos lá. Eu vou diretamente ao chefe. Para que eu vou pedir santo? Diretamente a Jesus. Aí ele vai falando aqui de Mozart, desses espíritos todos, né? Rafael Sanzo. Não. Aí eu vou pular aqui. Uma noite. Quer dizer, está baixo isso aqui, né? Uma noite, Albert Duvier velava e meditava. Pulei aí 2 parágrafos, tá? Queria pintar os 4 evangelistas. Vê se acha aí, Marquinho, para eu mostrar, porque eu já mostrei para eles. Acha no meu celular os 4 evangelistas de Albert Dürer. Uma noite, Albert Dürer velava e meditava. Queria pintar os 4 evangelistas. E tendo retocado esboços que não exprimiam, a seu gosto, o ideal que imaginava, atirou seus papéis,
Abriu sua janela e contemplou as estrelas. A inspiração lhe veio, nesse momento de tristeza. Invocou seus modelos espirituais. A lua brilhava sobre os monumentos e nas agulhas das catedrais de Nuremberg. Ele disse: permitistes a homens transformar aqui destroços de pedras em construções harmoniosas e cheias de majestade. Permita-me transportar para a tela esses santos enviados que trago em minha alma. Está aqui, ó, os 4 apóstolos. Deixa eu aumentar aqui que minha bateria vai acabar. Está aqui, os 4 apóstolos, ó. A pintura dele aqui. Interessante. Estão vendo? Teu telefone aqui é Samsung para eu botar aqui o carregador? Tem aí, Juliana? Não, não está. Vai acabar já já. Então, ele foi e pintou. Ali dentro, ali não tem não? Tem carregador para isso aqui, Marquinhos? Então, André Luiz narra, um dos seus livros, das suas obras, que o espírito, ele viu uma tela. Não está aí não. Ele viu, não é André Luiz, ou é Dona Ivone? A pintura. No nosso lar, é no nosso lar. A pintura está lá no quadro e o espírito diz assim: poxa, isso aqui é a cópia da Terra, muito bonito. É a cópia do que tem lá na Terra. Fala o nome do autor. E o guia disse: não. Esse aqui é a cópia da cópia. O original está em outro lugar mais elevado. A Terra é a cópia da cópia. Olha aí, a inspiração, né, do artista. Ele vai lá, ele vê, os espíritos ajudam. Ele tem um dom. A mim pode inspirar à vontade, porque eu não sei desenhar. Não sei desenhar. Mas outro que traz, né, a faculdade. E esses artistas são todos médiuns, inspirados. É isso aí, durante o sono. Vamos passar aqui para o poder da cura, o poder de curar. Esse poder de curar aqui é o último capítulo. Não, ainda tem mais um. O poder de curar, a mediunidade gloriosa com a cura. O poder de curar pelo olhar, pelo toque, pela imposição das mãos, é também uma das formas pelas quais a ação espiritual se exerce sobre o mundo. Eu lembro sempre do altivo repetindo isso daqui. O poder de curar pelo olhar. Jesus curava pelo olhar, pelo toque, pela imposição das mãos. É a ação dos espíritos. Nós também podemos fazer isso. Quantas vezes por telefone acontece que alivia o outro? Né? Por telefone mesmo. Então, o poder de curar pelo olhar, pelo toque, pela imposição das mãos é também uma das formas pelas quais a ação espiritual se exerce sobre o mundo. Deus, fonte de vida, é o princípio da saúde física, como é o da perfeição moral e da suprema beleza. Alguns homens, através da prece e do impulso magnético, atraem para si esse influxo, essa irradiação da força divina que expulsa os fluidos impuros, causas de tantos sofrimentos. Olha como é que Leon Denis retrata a cura. Eu vou ler devagar, tá? E a gente só vai ver esse trecho aqui. Se der tempo de ver todo, a gente vê. Se não der, quando for 10h30 em ponto, a gente vai parar. O poder de curar pelo olhar, pelo toque, pela imposição das mãos, é também uma das formas pelas quais a ação espiritual se exerce sobre o mundo. Então é a ação espiritual, os espíritos utilizando o homem para curar. Essa é a mediunidade gloriosa. Deus,
fonte de vida, é o princípio da saúde física. O princípio de tudo é Deus. Como é o da perfeição moral e da suprema beleza. Alguns homens, através da prece e do impulso magnético, atraem para si esse influxo, essa irradiação da força divina que expulsa os fluidos impuros, causa de tantos sofrimentos. Então tem homens magnéticos que atraem essa força de Deus, que é Deus que faz tudo, ele consegue expulsar os fluidos deletérios que está ocasionando problema na pessoa. Então é Deus se utilizando do homem. Imagine um médico que fizesse oração todo dia antes de atender seus consulentes. Ele tem a ciência, ele estudou para isso. Ele pode cobrar que ele estudou, é o trabalho dele. Ele não pode cobrar no centro espírita dando passe, curando com as mãos. Mas ele pode pedir: Senhor, me inspira, me ajude a atender bem os pacientes que aqui vêm. Ele ia atender com calma, com paciência, ia dar o remédio correto. E quando o médico dá um pouquinho de atenção ao paciente, o paciente diz: esse é o melhor médico do mundo. Porque nós somos muito carentes. Eu já fui médico no meu trabalho. Fui no médico lá no trabalho lá. O cara não olhou nem para a minha cara. Cheguei, sentado ele estava, sentado continuou, escrevendo ele estava, escrevendo continuou, na minha ficha lá pegando e preenchendo uma opção de coisa que eu não sei o que era na minha ficha. E tal, qual é o seu problema? Meu joelho está bom. Aí pegou um outro papel, preencheu, vai fazer lá o raio-x. Não olhei para a minha cara. Eu esperei para ser atendido umas 2 ou 3 horas, ele me atendeu em menos de 1 minuto. Pô. Se ele tivesse rezado, ele não faria aquilo. E se eu também acho que tivesse rezado, eu não teria nem ido, né? Pois é. Né? Então vamos lá. A gente é complicado, né? O espírito de caridade, o devotamento levado até o sacrifício, o esquecimento de si mesmo, são as condições necessárias para adquirir e conservar esse poder, um dos mais maravilhosos que Deus concede ao homem. A cura é uma coisa muito bonita. É uma coisa muito bonita. Esse poder, essa superioridade do espírito sobre a matéria se afirma em todos os tempos. Vespasiano curou pela imposição das mãos um cego e um estropiado. As curas de Apolônio de Tiana não são menos céleres. Todas são ultrapassadas pela do Cristo e de seus apóstolos, operadas em virtude das mesmas leis. Todos os apóstolos curavam. Paulo de Tarso, muitas curas. E homens aqui que ele está colocando aqui que curou. Né? Nos tempos modernos, por volta de 1830, um santo padre bávaro, deve ser da Bavária, né? O príncipe de Hohenlohe, possuiu essa faculdade admirável. Ele procedia sempre através da prece e da evocação, e o burburinho de suas curas repercutiu em toda a Europa. Curava os cegos, os surdos, os mudos, uma multidão de doentes e enfermos incessantemente renovados assediava a sua casa. Agora você vê, ele era um príncipe, né? Falou que era príncipe. Príncipe é filho de rei, né? Não é isso? Ou de uma rainha. Príncipe está subordinado ao rei, né? Ou à rainha. Então ele tinha dinheiro. Ele tinha poder. E curava os outros. Era caridoso. Era bondoso. Né? Interessante. Bondoso. Curava cego, mudo. Mais recentemente, outros taumaturgos atraíram as multidões dos sofredores e dos desesperados. Cagenet, Poussegui, Barão de Poussegui, Duputé, Deleuze e seus discípulos fizeram prodígios.
Esses estudaram magnetismo, esses aqui, ó. O Catanier, Pissegui, Barão de Pissegui, Duputé, Deleuze. Eles deram continuidades às pesquisas do magnetismo, a Mesmer. Fizeram muitas curas. Ainda hoje, numerosos curadores, mais ou menos felizes, tratam com assistência dos espíritos. Esses simples, esses crentes, são enigmas e importunos para a ciência médica oficial, tão impotente diante da dor, apesar das suas orgulhosas pretensões. Charcot, esse observador perspicaz, no final de sua vida, reconheceu-lhes o poder. Ele escreveu numa revista inglesa um estudo que se tornou famoso. A fé que cura. Com efeito, a fé que é ela própria uma fonte de vida pode ser suficiente para devolver a saúde. O fato demonstram com uma eloquência irresistível nos meios os mais diversos homens de bem. O cura de Arnes, o Sr. Wigner, um protestante de Sévenes, o padre Jean de Constat, outros ainda tantos nos santuários católicos quanto no Islã ou na Índia, têm obtido através da prece curas inumeráveis. Então a cura está em tudo quanto é lugar. A gente vê os carismáticos na Igreja Católica, a gente vê os pentecostais, os espíritos usando os médios para curar. Nos centros espíritas, quantas curas acontecem? As pessoas se sentem bem melhor. Isso demonstra que acima de todas as igrejas humanas, fora de todos os ritos, de todas as seitas, de todas as fórmulas, há um foco supremo que a alma pode atingir através dos impulsos da fé. Olha, que beleza, né? Não é só na casa espírita, não é só na sala de cura que a gente tem cura, lá na Índia tem, lá na China tem, em tudo quanto é lugar tem. Deus age sobre o homem de bem, um homem que quer ser útil, ele quer ajudar os outros, independente de religião, de credo, de lugar. Ela aí aure forças, auxílio, luzes que não se pode apreciar nem compreender, se não se conhece Deus e não se quer pedir. Na realidade, a cura magnética não exige nem passes, nem fórmulas especiais, mas apenas o desejo ardente de aliviar outrem, o apelo sincero e o profundo da alma de Deus, princípio e fonte de todas as forças. Por isso que muitas vezes a gente está conversando despretensiosamente com alguém, mesmo através de um telefone, e a pessoa diz para você: eu estava me sentindo mal, me senti aliviado. Você me aliviou. A gente foi. Algumas vezes a gente até sente, porque a gente se sente sugado, sem energia. A outra pessoa se sente bem. Não acontece? Pois é. E para terminar, é o último parágrafo? Não, penúltimo. De todas essas considerações, um fato se destaca. É que perpetuamente, em todos os tempos, o mundo invisível tem colaborado com o mundo dos vivos, derramado sobre ele suas inspirações, seus auxílios. Os milagres do passado são os fenômenos do presente. Apenas os nomes mudam, os fatos espíritas são eternos. Assim tudo se explica, se esclarece, se compreende. Sobre o imenso quadro do passado, o pensador se inclina e com a tocha do novo espiritualismo à mão, e sob essa luz, na profundidade dos séculos, a poeira dos destroços da história brilha ao seu olhar como centelhas douradas. Vamos parar por aqui? As curas, né? Isso aqui é a mediunidade gloriosa. Creio que semana que vem, não, acho que mais uma ou duas aulas. Que hora? 10 horas, né? A gente termina. Só tem meia hora. Hoje é dia... Segunda-feira. 9, não é isso? 10. 10. Vamos fazer a nossa prece, agradecer a Leon Denis. Então a gente viu aqui a mediunidade através da inspiração nos escritores, a mediunidade através dos oradores, a mediunidade através da cura, né? Ao envolvimento do mundo espiritual agindo sobre os homens de boa vontade. Vocês estão cansados, né?
Não? Então vamos continuar, vamos até... Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos a Leon Denis pelo seu trabalho, por deixar a sua experiência, as suas pesquisas para nós hoje, aprendendo contigo, usando para o nosso benefício. Muito obrigado, querido amigo. Obrigado pela tua inspiração, pelo teu carinho, pelo teu apoio. O Senhor disse que estaria conosco sempre que o chamássemos. Então temos a certeza de que estás ao nosso lado. Nesses estudos, muitas vezes um pouco complexo para nós, mas estamos compreendendo com a tua ajuda, paulatinamente, a mediunidade gloriosa. Que saibamos utilizá-la assim, nessa casa de amor, aonde quer que estejam médiuns de boa vontade para o trabalho junto a Jesus, junto a Deus nosso Pai. Obrigado por tudo. Obrigado a Allan Kardec, obrigado ao Altivo, obrigado aos guias que dirigem a nossa casa de amor. Que seja em nome de vocês, queridos amigos, em nome de Leon Denis, em nome do nosso Altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.